Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes você explicou algo que não precisava explicar? Quantas vezes você se justificou para alguém que não te perguntou nada? Quantas vezes você preencheu o silêncio porque ele te incomodava? Eu também fiz isso. A maioria dos homens faz. E sabe por quê? Porque nos ensinaram que falar é conectar, que explicar é ser respeitoso, que preencher o silêncio é educação. Mas aqui vai a verdade. Na dinâmica de poder, seja com uma mulher, num trabalho, numa roda de amigos, quem fala demais se entrega demais, e quem se entrega demais perde o controle da situação. Toda vez que você abriu a boca para explicar, defender ou justificar, você perdeu um ponto. Isso não é crueldade. É lei da percepção humana. O cérebro associa escassez com valor. Homem que fala pouco gera curiosidade. Homem que fala muito cansa. E sabe o que é pior? A ansiedade de falar demais vem de um lugar específico. Medo de não ser aprovado. Você fala para preencher o silêncio, porque o silêncio te faz sentir que a outra pessoa está te julgando. Mas a verdade é o oposto. O silêncio te faz parecer mais confiante do que qualquer palavra que você poderia dizer. Quero que você mude uma coisa na sua cabeça agora. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença. Quando um homem fala sem parar, ele está tentando preencher um espaço. Quando um homem fica calado, ele está ocupando o espaço. Os homens mais poderosos da história eram conhecidos por falar pouco e agir muito. Washington não era famoso por discursos, Lincoln falava, mas escolhia as palavras como se cada uma custasse dinheiro. Miyamoto Musashi, o maior samurai do Japão, dizia: não faça nada que não seja útil, utilidade, economia, impacto. Cada palavra que sai da sua boca deve ter um motivo. Se não tem, ela enfraquece você. O homem que controla o que fala, controla o que os outros pensam sobre ele. E tem um componente científico aqui que poucos falam. Estudos de linguagem não verbal mostram que até 70% da comunicação acontece sem palavras. Postura, olhar, respiração, tempo de resposta. Quando você para de depender das palavras para transmitir confiança, você começa a comunicar em outro nível. O nível que atinge o instinto, não a razão. E instinto é o que move as decisões das pessoas sobre você, especialmente das mulheres. Agora, o que você veio buscar? O protocolo do silêncio tem 3 pilares. São simples, mas vão contra tudo que te ensinaram. Por isso, resistência vai existir, mas se você aplicar, os resultados aparecem em dias, não meses. Pilar 1. A regra dos 3 segundos antes de responder qualquer coisa mesmo, espere 3 segundos. Uma pergunta direta, uma provocação, uma crítica, uma declaração de uma mulher. Respira, conta 3 segundos internamente e depois fala o que acontece, você para de reagir e começa a responder. A diferença entre reagir e responder é a diferença entre ser controlado e ter controle. Além disso, esses 3 segundos comunicam algo poderoso para quem está do outro lado. Que o que você vai dizer é importante. Que você não precisa correr para se provar. Que você não está nervoso. Sentiu? É isso que os outros sentem quando você faz isso com eles. Pilar 2. O corpo fala enquanto você cala. O erro de muitos homens é parar de falar, mas ainda atrair o silêncio com o corpo. Você fica quieto, mas fidget, olha para baixo. Mexe no celular, cruza os braços com tensão. Silêncio físico mais corpo nervoso, igual fraqueza camuflada. Silêncio real é diferente. É ombros para trás, respiração lenta, olhar firme. Não agressivo, firme, a mandíbula relaxada, as mãos quietas ou se movendo devagar e com propósito. Esse é o corpo de um homem que não precisa se provar. E quando o seu corpo comunica isso, as palavras ficam em segundo plano. As pessoas começam a sentir que você tem algo mesmo sem saber nomear o quê. É isso no espelho, literalmente. Fica 1 minuto parado, olhando para você mesmo, sem dizer nada, controlando a respiração. É desconfortável no início, depois vira natureza. Pilar 3. O silêncio nas discussões com mulher. Esse aqui é o mais sensível. E provavelmente o mais importante. Quando uma mulher te provoca, te testa, te ignora ou vira fria, o instinto masculino grita, reage,
explica, defende, pergunta o que foi. E esse instinto, na maioria das vezes, é exatamente o que faz você perder o jogo. A mulher não perde o respeito pelo homem que discute com ela. Ela perde o respeito pelo homem que implora, seja com palavras ou com atitudes. Quando você reage mais, você mostra que ela tem poder sobre o seu estado emocional, e nenhuma mulher quer um homem que ela pode desestabilizar com uma frase. O protocolo aqui é simples. Quando ela esfriar, você não aquece. Quando ela testar, você não passa o teste pela boca. Você passa pelo comportamento. Se ela dar gelo, você continua a sua vida sem drama, sem mensagem de estou sentindo que tem algo errado, sem perguntar o que foi, você simplesmente continua. O homem que não precisa de aprovação imediata é o homem que recebe aprovação no longo prazo. Isso não é frieza, é presença, é segurança, é comunicar, sem dizer uma palavra. Eu sei quem eu sou e não preciso que você valide isso agora. E adivinha o que esse silêncio comunica para ela? Que você é real, que você não é performance, que você não vai implorar, e isso atrai mais do que qualquer frase. Sabe quem foi Gary Cooper? Ator americano dos anos 40, era considerado o homem mais desejado de Hollywood. Não por ser o mais bonito, nem o mais vocal, mas porque quando ele entrava numa sala, ele não corria para preencher o espaço com palavras. Ele simplesmente estava lá, presente, pesado. As mulheres descreviam ele como magnético, e os homens como alguém que você não queria contrariar, silêncio como presença. Pensando mais próximo da nossa realidade, você já esteve num grupo onde tinha aquele cara que falava pouco, mas quando falava todo mundo parava. Você provavelmente não lembra do que os outros disseram naquela noite, mas você lembra do que esse cara falou. Por quê? Porque escassez cria valor. A palavra rara pesa mais que a palavra frequente. E pensa em você mesmo, nos seus melhores momentos com uma mulher, quando você estava mais tranquilo, mais seguro, menos ansioso para impressionar. Eram os momentos em que as coisas fluíam melhor, né? Não é coincidência. É física social. Quando você reduz a ansiedade de provar, a atração aumenta. Isso é lei. Eu quero te deixar com uma ideia simples. O homem mais poderoso numa sala não é o que mais fala, é o que mais ouve. Escolhe quando falar, e quando fala, vale a pena ouvir. Você não precisa mudar quem você é. Você precisa parar de desperdiçar o poder que já tem. Sabe o que cansa? Ser o homem que explica demais, que justifica demais, que busca aprovação em cada interação. Isso drena, isso envelhece. Sabe o que liberta? Ser o homem que sabe o que quer, que não precisa que o mundo confirme isso, e que reserva suas palavras para as pessoas e momentos que merecem. Esse é o protocolo do silêncio. Não é sobre ser fechado, é sobre ser seletivo. Não é sobre ignorar pessoas. É sobre respeitar o próprio tempo e energia. Aqui vai eu, seu desafio. Nas próximas 24 horas. Não explique nada que não foi perguntado. Não se justifique para ninguém sem motivo real. Aplique a regra dos 3 segundos em toda resposta importante. E quando alguém testar sua paciência, você só respira, cala e observa. Depois vem aqui e me conta nos comentários o que aconteceu. Pode ser uma frase, pode ser uma história. Quero saber. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com um homem que precisa ouvir isso. Não precisa de legenda. Ele vai entender. Eu sou o Guardião Invisível e a gente se vê no próximo